A paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao canal Família e Casamento Projeto de Deus. Que esse vídeo de hoje venha abençoar você, casados, os namorados e os solteiros também. Então a gente vem fazendo reações a vídeos como esse, pessoas que se separam do marido simplesmente porque ele é certinho, né? Como é o caso da esposa de Cacá, da ex-esposa de Cacá. Então nós temos reagido a muitos vídeos e falando muito pouco sobre essas atitudes. E nós queremos aqui, através desse vídeo, trazer uma solução. Existe uma solução, gente. Existe uma solução para os casais. Essa solução não está nas atitudes humanas. A solução, ela nem sempre vem por parte do homem. Precisa-se de uma coisa espiritual. Eu sei que muitos que estão assistindo aí agora, alguns que não são cristãos, vamos dizer assim, que não são evangélicos como nós somos um casal evangélico. O nome do nosso canal é Família e Casamento, Projeto de Deus. Nós acreditamos que tudo é um projeto de Deus. Quando você coloca Deus na direção, a gente sabe que aqueles que estão assistindo a gente agora, que não são evangélicos, que não são cristãos, eles podem ter uma certa resistência com relação ao que vamos falar aqui agora. Mas é muito importante que você fique no vídeo e que você veja e que você entenda o que a gente quer dizer através aqui da palavra de Deus. E através também do que é correto a se fazer. Analisa bem, se você for observar, muitos casais hoje se separam porque eles pensam de formas diferentes, né? Se você analisar, é aquele pensamento. Um às vezes é cristão, o outro não é, ou então um concorda com uma coisa, o outro com outra. Eles não entram em um consenso. É muito importante que alguém que quer conviver, que quer ter uma vida conjugal prolongada, duradoura junto de outra pessoa, ela precisa ter algo que seja central, algo que seja realmente central. No caso de nós cristãos, nós colocamos o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo como uma coisa central. Você pode até falar assim, você que nunca frequentou uma igreja ou que nem sequer lê a Bíblia, e talvez nem acredite na Bíblia. Tem pessoas que não acreditam, acham que a Bíblia é só um conto, acham que a Bíblia é só um livro como qualquer outro. Mas mesmo você que não acredita na Bíblia, quando você coloca algo espiritual, algo que é divino no meio da sua relação, no meio da sua vida em geral, as coisas tendem a melhorar. Né? Eu sou testemunha viva disso, né? Depois a gente vai fazer um vídeo falando sobre isso, como Deus me tirou de coisas extremamente negativas e me trouxe para uma vida melhor ao lado da minha esposa e dos meus filhos. Então nós temos um pequeno testemunho também com relação a isso, mas não é o caso desse vídeo aqui agora. Nesse vídeo nós queremos ler versículos bíblicos e eu falo novamente para você, independente de você ser cristão ou não, assista esse vídeo e tente entender um pouco daquilo que nós queremos passar através das Escrituras. A gente vem vendo aí, graças a Deus, muitos casais se levantando para aconselhar outros casais. Mas nós observamos uma coisa que me incomoda um pouquinho, que eles trazem muitos conceitos vindos deles próprios. E é claro, experiências próprias, elas vão ajudar muito outros casais. Claro que sim, não queremos desmerecer isso. Mas eu observo também, Alexandre, que muitas pessoas vêm trazendo conceitos próprios, mas muito poucos vindos da palavra de Deus, vindos da Bíblia. Quando eu falo isso, eu não digo que essas pessoas não creem em Deus, muito pelo contrário, eles acreditam. Mas é necessário ler as Escrituras para que essas pessoas possam tentar entender aquilo que Deus quer para um casal, para uma pessoa. O primeiro ponto é pessoal. Eu vou ler um versículo bíblico aqui, que ao terminar de lê-lo, eu acredito que muitos vão dizer assim, mas isso não tem nada a ver com casais. Eu estava esperando um versículo tipo, mulheres sejam sujeitas a seus maridos, maridos honrem as suas esposas, né? Muita gente vai esperar versículos como esse, mas o versículo que eu vou ler agora,
ele está no livro de Isaías 53, capítulo 4, que diz assim, ó: verdadeiramente, ele, quem é ele? Jesus Cristo. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputamos como aflito, feridos de Deus e oprimido. Ele levou sobre si o quê? As nossas dores, as nossas enfermidades. Esse trecho aqui fala que Jesus Cristo, esse que deu a vida por nós na cruz, e infelizmente existem pessoas que não acreditam que Jesus é Deus, que Jesus veio à Terra, deu a vida por nós, enfim, mas não vem ao caso. Mas o que ele acabou de dizer aqui agora é que ele levou sobre si. Quem acredita nesse sobrenatural de Deus, quem acredita nesta palavra, vai entender que ele levou sobre si todas as dores e todas as enfermidades. Será que as enfermidades que Isaías, que o profeta está falando aqui, verdadeiramente só são questões de doença, câncer e outras doenças? Será que ele levou sobre si só essas dores, essas enfermidades? Ou também ele vai levar sobre ele a enfermidade da angústia após uma separação, dos fragmentos que ficam quando um casal se separa, né? Porque quando um casal se separa é como se fosse um papel colando no outro, aí puxa, fica fragmento de um lado, fragmento do outro, não é isso? Então, eu acredito sim que Jesus, ele levou sobre si também essas dores. Então, Jesus, ele tem um propósito. Quando a gente usa aquele termo, vamos colocar Jesus no centro da relação, a gente só está querendo dizer que ele, sim, levou sobre si todas as dores, inclusive as dores da separação. Um casal que coloca Jesus Cristo no centro da vida deles, essa separação, ainda que ela ameace vir, ainda que ela ameace acontecer, o próprio Jesus Cristo não permite que isso aconteça, porque ele levou sobre si essas dores e ele vai te dar a solução através do quê? Da leitura da palavra. Quantos versículos bíblicos tem, né? Principalmente no Novo Testamento, que Jesus tem as promessas, que tem todas aquelas questões que Jesus levanta. Tudo isso ajuda um casal quando eles começam a ler a Bíblia junto. Colocar Jesus no centro não é simplesmente dizer, pronto, Jesus, você está no centro e agora não vai acontecer mais nada com a gente. É dizer assim, Jesus, agora o Senhor está no centro e sim, ainda que aconteça alguma coisa, no mundo teremos aflição, mas teremos bom ânimo, porque o Senhor venceu e nós podemos também vencer juntos essa situação. Por isso, gente, que nós falamos, tanto para você cristão, como para você não cristão, leia a Bíblia. Ah, eu não acredito na Bíblia. Cara, tem tanta coisa que a gente pega aí, não acredita e lê. Filmes que a gente não acredita e assiste. Filmes de super-heróis, filmes da Marvel. A gente assiste isso, são coisas que não existem. Eu ouvi um colega meu, ele dizendo, não, eu relaxo quando eu assisto um filme de super-herói. É a forma dele relaxar, tá tudo válido. Mas você não querer ler 2, 3 versículos bíblicos que podem te ajudar no seu relacionamento, você que chegou a se separar, está passando por uma situação difícil agora, precisa se apegar mais com Cristo. Esse é o segredo que nós queremos dar para você. O casal que está passando por uma crise, ajoelha junto. Eu sei que é difícil. Sou professor, né? Dou aula para algumas pessoas e eu tenho um aluno que ele sempre falava da relação dele, né? A relação dele com a esposa. E ele falava que era sempre confusões, sempre brigas. Porém, o que é que acontece? Quando eu chegava para ele e falava, de vez em quando, pegue a Bíblia, leia com a sua esposa. Ele não é cristão, né? Claro. Ele chegou para mim e ele não falava nada, mas eu sentia no semblante dele um peso como quem diz assim, poxa, está me pedindo demais. Como se pedir para ler 2, 3 versículos bíblicos fosse algo absurdo. E quando eu pedia para ele visitar uma igreja, seja ela evangélica, até mesmo uma católica, porque ele é uma pessoa que não é muito ele acha que é religiosidade se você visitar uma igreja ou outra. Então ele sempre fazia um semblante descaído, né? Um semblante meio triste.
por causa daquilo que eu pedia para ele fazer, eu sentia que era um peso. E, infelizmente, o casamento dele ainda vem tendo problemas, justamente por isso. Claro que, gente, a solução não está apenas na Bíblia. Se duas pessoas tiverem uma boa conversa, forem pessoas com a mente boa, os pés no chão, com certeza elas duas chegarão ao consenso também. Eu não quero dizer que só a Bíblia é a solução, que só a palavra de Deus é a solução. Não quero dizer isso. Existem pessoas que conseguem sair de uma situação difícil, mesmo não lendo a Bíblia, mesmo não conhecendo a Jesus. Quando você começa a ler a Bíblia, o que eu quero dizer, você começa a ler a Bíblia junto com a sua esposa, você começa a se desvencilhar de certas coisas e se aproximar mais dela em um sentido espiritual, que o espiritual conta muito. A gente sabe que existem separações por N razões. Existem separações pela questão financeira, questão pessoal, existem casais que se separam ou estão em crise, né, no casamento porque as finanças não vão bem. Inclusive, nós vamos fazer um outro vídeo falando sobre isso, porque a gente passou por essa situação da crise financeira e o que nos reforçou, o que nos ajudou foi a palavra de Deus e até hoje nos abençoa e nos ajuda. Por isso que nós precisávamos trazer esse vídeo para vocês. Um vídeo falando justamente disso, de buscar a Deus, e talvez essa falta de busca ao Senhor é que esteja causando muitas separações nos casamentos. E outra, a casa que é construída na rocha, quem é a rocha? Jesus Cristo. Ela nunca vai ser destruída, mas aquela que é construída na areia, ela vai acabar, ela não vai subsistir, ela não aguenta, não fica firme. O que é areia? Areia são os achismos, a gente achar, né, não se alicerçar na palavra de Deus. Quando a gente se alicerça na palavra de Deus, essa é a rocha. Quando a gente fica no achismo, eu acho isso, eu penso isso, ou escuta pessoas que não são alicerçadas, que não têm bons exemplos, às vezes tem pessoas nas redes sociais que mostram um casamento lindo, como a gente vê por aí, casais mostrando um casamento muito lindo, depois acaba, porque estava ali mostrando uma coisa, um casamento de mentira, só para ganhar curtidas, seguidores. Quando, na verdade, o que estavam mostrando era uma mentira. Nós estamos querendo mostrar aqui a verdade através da palavra de Deus, que é o correto. Isso que você levantou, Alexandre, é tão interessante que a gente vê nos dias de hoje, a gente vê próximo da gente acontecendo isso, né? Eu sou músico, né? Eu toco em casamentos, eu faço entrada de noivas, tudo. Já toquei em casamentos super chiques mesmo. Casamentos assim de pessoas, vamos dizer assim, pessoas com dinheiro. E depois eu fiquei sabendo que não levou 4 meses esse casamento, não levou 4 meses esse matrimônio. Ou seja, a cerimônia foi muito linda, porém a convivência não deu certo. Então, faltou o quê nesses casamentos? Faltou diálogo, claro. Em primeiro lugar, sempre é o diálogo, né? A gente não está querendo colocar a Bíblia, né, como um ponto base 100%. O diálogo é o ponto base do casamento. Mas o ponto principal, no sentido espiritual, porque existe uma coisa espiritual. Existe uma coisa espiritual, existe um reino espiritual que as pessoas talvez não acreditem. Um reino espiritual regendo o universo. E quando você, espiritualmente, junto com seu marido, começa a buscar a Deus de uma forma diferente, a tentar conhecê-lo através das Escrituras, algo de bom acontece nesse relacionamento. Uma proteção espiritual acontece. Isso não é misticismo, gente. Isso não tem nada a ver com misticismo. Né? Uma vez eu orei por um casal pela internet, e aí uma pessoa botou nos comentários: ah, não é esse misticismo da oração que vai resolver nada. Não vai resolver se eu não tiver fé. Mas se no meu coração tiver fé necessária, e no coração de quem está recebendo a oração tiver a fé necessária, com certeza sim, esta oração, esta leitura, esta busca a Deus, ela vai fazer uma diferença. Por isso que é muito importante nós estarmos buscando ao Senhor. Existe um Deus, existe um Criador. Se você não quiser chamar Ele de Deus, vocês que não são cristãos, chama Ele de Criador. Existe um Jesus. Quem é Jesus?
Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus, dentro do que nós acreditamos, você pode até ficar chocado, concordar ou não com o que a gente vai dizer, mas Jesus é Deus. Ele é Deus que se fez carne, que se fez homem e veio à Terra. Ele não deixou apenas boas palavras. Ele deixou para nós a garantia de uma salvação. E Ele quer nos restaurar. O nosso canal aqui é cristão, nós não temos problema nenhum em falar desse assunto. A gente sabe que existem resistências com relação a esse assunto por vários lados. Tem pessoas que não acreditam em Jesus, tem pessoas que são ateus, tem pessoas que são até satanistas. Mas nós precisamos falar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser lida e tem que ser dita. Antes de começarmos aqui a gravar esse vídeo, nós fizemos uma oração e falamos: Senhor, se não for para falar da tua palavra, que esse canal nem exista. Então, meus caros, nós queremos dizer para você que se você quer mudar, quer melhorar a sua relação, você cristão, você homem de Deus, mulher de Deus, ou até você que não é cristão, que tem um pouco de fé, ou você que está afastado da igreja, ou você que nem sequer quer saber do Evangelho de Cristo. Ainda assim eu falo para você, se você quer um relacionamento melhor, eu e minha esposa seguimos isso, e graças a Deus vem sendo uma coisa abençoada nas nossas vidas. E nós queremos passar isso para vocês. Não estamos falando isso aqui para poder ter like ou ter comentários. Eu queria falar em comentários, eu queria até que você comentasse o que você acha a respeito desse assunto. E até porque nós não somos um casal perfeito, nós temos discussões, Exatamente. Nós brigamos, mas se não é a palavra de Deus na nossa vida, se não é a nossa busca por Deus, a gente não estaria junto hoje. Exatamente. Então o que nos faz ficar junto Isso. é porque a gente busca Deus. O Espírito Santo entrou na nossa vida, nós demos permissão para que ele entrasse. Sem o Espírito Santo, ele não vai lhe transformar. Você tem que chamar a presença do Espírito Santo, ele vai lhe transformar. Então, quando o Espírito Santo entra em você, você é moldado. Aí você começa a reconhecer os seus erros, começa a ouvir melhor o seu cônjuge. E você começa a entender, não, eu vou entender ele porque eu quero continuar. Você quer fazer dar certo e ele também quer fazer dar certo. E juntos o seu casamento vai dar certo. Mas com a presença de Deus. É igual o cordão de 3 dobras. O cordão de 3 dobras é, digamos que seria o homem, a mulher e Deus. Quando é 3 dobras, é difícil de quebrar. Então, que o seu casamento seja um cordão de 3 dobras com Deus no centro. Muito bom essa parte aí. Gostei dessa parte. O cordão de 3 dobras, né? É. Você analisa bem ó, o que ela falou. E ainda assim, no nosso relacionamento, a gente tem, sim, pequenas discussões. É normal um casal discutir. Isso não faz com que as coisas terminem por causa disso. É absolutamente normal um casal. Na realidade, é até preocupante um casal que não tem pequenos desacordos, né? Porque o desacordo é que vai fazer chegar em um acordo. Então eu falo para você, se você está brigando muito com a sua esposa, se você está brigando muito com o seu marido, faça o seguinte, comece você a ler, a conhecer a palavra de Deus, a se encher mais dessa atmosfera espiritual que a Bíblia traz para você. Comece a se encher mais disso, que com certeza, com a sua mudança, essa pessoa também vai mudar, seja a vida do marido, seja a vida da esposa. É o grande segredo. A palavra de Deus, ela fala, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, seja, em um casamento também vai ter aflição, mas tenha bom ânimo, porque isso é só uma tempestade, é só um momento que está acontecendo. E eu sei que pode estar gente assistindo a gente aqui agora, eu sei que as pessoas que nos seguem aqui no YouTube, tem muita gente que pode falar assim, ah, mas e quando um quer e o outro não quer? Faça a sua parte. Se você quer um conselho agora vindo de nós, agora não vamos usar nem termos bíblicos, vindo de nós, faça a sua parte, que as demais coisas ele fará. E pode acreditar, ele vai fazer. Você não pode esperar que o outro mude. Comece a mudança através de você. Exatamente. Então nós queremos aqui deixar mais um versículo bíblico para vocês, que está em Isaías 65, versículo 8, que diz assim, ó: pois os meus pensamentos são muito diferentes dos seus pensamentos. Isso é Deus falando.
A minha maneira de agir é muito diferente da sua, declara o Senhor. Claro que tem outras versões, né? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, mas essa versão aqui é uma versão mais traduzida para que você possa entender. Então nós queremos deixar essa palavra vinda da parte de Deus para você, para encerrar o vídeo, dizer a você que nós queremos que você deixe o seu nome no comentário, o nome da sua família, para que nós possamos estar verdadeiramente orando por você, apresentando a sua vida e a vida da sua família em oração. E não esquece também de se inscrever no canal para abençoar o canal em crescimento, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para ajudar outras pessoas, outros casais que estejam precisando ouvir conselhos vindos da parte de Deus. E que Deus continue abençoando a vida. De todos vocês. A paz